Olha só, se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Se dissermos que não temos cometido pecado, fazemo-lo mentiroso e a sua palavra não está em nós. 1 João 1, de 8 a 10. O mundo continua sendo mundo e nós continuamos sendo pecadores, mesmo na vida mais piedosa. Romanos 5, versículos 8 e 9. Mas Deus nos mostrou o quanto nos ama. Cristo morreu por nós quando ainda vivíamos no pecado. E agora que fomos aceitos por Deus por meio da morte de Cristo na cruz, é mais certo ainda que ficaremos livres por meio dele do castigo de Deus. Vivíamos no pecado, não vivemos mais, o que não quer dizer que estejamos livres de pecar, o que não quer dizer que não pecamos. O Evangelho é mais exigente do que parece. Se eu acreditar na graça da forma antropocêntrica e simplista que algumas igrejas apresentam, que alguns pregadores propagam, eu vou estar anulando a graça de Deus e tornando inútil a morte de Cristo quando eu sirvo ao pecado depois de ter me arrependido. Afirmo a graça quando me despojo da minha velha natureza. Quando nós recebemos a graça, nós nos tornamos nova criatura e por isso precisamos nos dispor e ter uma vida disciplinada e ter uma vida cristã no sentido cristão da palavra e ter uma vida de busca pela intimidade, pela comunhão com Deus, de busca sincera de ser parecido, semelhante ao Cristo, ao Espírito Santo de Deus que habita em nós. Nós não podemos ficar nessa de que meus pecados já foram todos perdoados, eu posso simplesmente descansar, que não tem mais perigo para mim. É perigoso pensar assim, porque a mesma Bíblia que diz que nós fomos salvos pela graça, sem necessitar das obras, e isso é um fato. Eu não preciso obedecer à lei, eu não preciso fazer nenhuma obra para ser salvo da condenação do inferno. Mas eu preciso manter em mim, manter acesa em mim a fé que me levou a receber Jesus como meu Senhor, como único e suficiente Salvador da minha vida. E para manter essa fé viva, e para manter o Espírito Santo habitando em mim, a minha contrapartida é buscar intimidade, buscar comunhão com Deus, buscar santidade, viver um novo estilo de vida, de acordo com o padrão bíblico que se espera de um cristão. Não é ficar me entregando a fazer isso, fazer aquilo, mas também não é continuar fazendo isso e aquilo que não esteja de acordo com o propósito de Deus, com a vontade de Deus e com o desejo de Deus para a minha vida. Deus é santo e Ele dá uma ordem: sede santos, porque eu sou santo. Buscai a santificação, Paulo disse, sem a qual ninguém verá a Deus. Para que eu tenho que buscar a santificação? Para ver Deus? Não, eu tenho que buscar a santificação para que as outras pessoas vejam o Deus que habita em mim e queiram esse Deus na vida delas.
reconheçam em mim o amor de Deus na minha vida. Não é vivendo uma vida buscando os meus desejos, os meus sonhos, os meus anelos, os meus anseios, as minhas vontades, que eu vou fazer a vontade de Deus. Convém que Ele cresça e eu diminua. Convém que Ele transpareça. Convém que eu reflita como um espelho a glória de Deus, o amor de Deus através da minha vida. E não é ostentando conquistas financeiras, conquistas monetárias, conquistas de poder que eu reflito Deus na minha vida. Eu faço isso quando eu amo as pessoas do jeito que Deus ama, quando eu vivo o Evangelho do jeito que Jesus viveu. Aliás, Jesus era o Evangelho vivo caminhando sobre a face da terra e os homens não o reconheceram. Era o Verbo encarnado caminhando entre nós e os doutores da lei, os religiosos, as autoridades religiosas da época não foram capazes de enxergar Deus em Jesus. Vamos levar mais a sério a nossa vida cristã. Vamos ser mais coerentes conosco mesmos e com as pessoas. Não vamos vender facilidades, que é isso que vocês estão fazendo. Parem com isso. Vocês estão mandando pessoas para o inferno com esse falso evangelho que vocês estão pregando. Parem com isso em nome de Jesus. Voltem a pregar o evangelho da cruz. Ainda existe uma cruz. O caminho ainda é estreito. Não escancarem as portas. Não façam com que as pessoas queiram buscar Deus apenas pelo favor de Deus. Não façam com que as pessoas percam o medo da condenação e percam o medo do inferno e parem de honrar a Deus e de temer a Deus do jeito que deve ser. Parem com isso. Vamos pregar o evangelho da graça de Deus que nos perdoa e que nos salva. Mas vamos pregar o evangelho que exige que sejamos amigos, amorosos, hospitaleiros, sinceros, com amor próprio, com dignidade, com capacidade de amar o próximo do jeito que a gente ama a gente mesmo.